E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Castro. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa playlist de Flutter, né? A gente tá testando ali, fazendo alguns testes. Bom galerinha, eu fiquei hoje de passar aqui um pouquinho sobre a biblioteca mock, tá? Para que ela serve, Carlos? Ela acaba simulando pra gente, tá? Uma classe que a gente queira testar. Então, por exemplo, ali, vamos supor que eu tenho um cenário. Então, tem uma classe ali, um use case, né? Ele vai passar por um repositório e esse repositório vai passar ali pelo nosso data source, beleza? Então, vamos supor que eu tenho aqui, dentro do meu caso de uso, e eu queira fazer esse teste aqui dentro do meu repositório. Para eu testar isso, eu não posso depender diretamente do meu repositório, porque eu não estou testando ele. Estou testando se no meu caso de uso, se ele está funcionando, se as regras de negócio estão passando. A biblioteca aqui, a Mocktail, ela simula essa nossa classe, né? Ela cria uma classe fake, onde a gente pode estar instanciando uma resposta caso a gente acesse alguma função do repositório, tá bom? Vai ficar mais claro o que eu estou dizendo quando eu começar a passar aqui para vocês. A gente vai instalar essa lib lá. Então, eu venho aqui em instalação, né? E vou pegar aqui para instalar. Lembrando que a última lib que eu instalei é essa aqui. O certo não é você colocar ali no pub-dev dependency, né? É você colocar no dev dependency. Eu estou colocando aqui por fins didáticos, tá? Instalando aqui direto, mas o ideal é que aqui no pub-dev, ó, em vez de a gente colocar aqui, ó, tá vendo? No dependency, né? O certo é estar aqui dentro, ó, do pub-dev dependency, ok? Então, vou instalar aqui, ó. Aqui eu vou instalar. E para a gente começar, a gente vai ter que criar aqui uma classe, né, abstrata, para a gente estar testando esse nosso conceito, né? A gente tem aqui uma classe chamada OutTest, beleza? Cadê aqui, ó? A Entity Out, né? A gente passa um login e uma senha, ele valida aqui, né, se é nulo ou não, e pronto, tá? Mas aqui dentro da nossa OutTest eu poderia ter um caso de uso. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vou criar aqui mais uma pastinha e vou colocar aqui, ó, Use Case, tá? E dentro desse Use Case, né, eu vou ter, sei lá, um out, underline, Use Case, tá? Ponto Dart. E o que acontece? Essa nossa classe aqui, vou pegar aqui o wmfile.class, só para a gente criar aqui a nossa classe. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter um método future void, e aqui dentro eu vou ter aqui um out, né? Então, um call, para quem não sabe, isso aqui é uma função relabel, tá? Funciona bem parecido com a função execute lá do Node, né? TypeScript. É um padrãozinho que a gente usa, porque quando eu quiser chamar esse caso de uso, e isso contém no caso uma classe, né? E eu consigo chamar só pelo nome ali da classe e ele já vai executar pra gente. Eu vou abrir aqui, ó, abre e fecha parênteses, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ele é o método void, né? Futuro, então aqui ele tem que ser async. Ele tem que ser async, tá? E aqui que a gente vai começar, tá? Eu vou precisar de um repositório, que de fato vai ser o que a gente vai mocar. Então aqui dentro eu vou criar mais uma pastinha, eu vou botar aqui repositories, tá? E aqui dentro eu vou ter um out underline repository, tá? Poderia ser, por exemplo, aqui um use repositório, tá? Vou botar aqui user repository, beleza? E aqui dentro eu vou ter um file.class, só que o que acontece? Aqui em específico vai ser uma classe abstrata, porque a gente não vai implementar ela. E simplesmente eu vou ter aqui um método future, tá? Void, então não tem um retorno. Ou poderia, melhor, eu vou retornar aqui uma string, tá? Beleza, vou retornar aqui uma string. E o que acontece? Vai ser o login, beleza, que vai me pedir ali um login e uma senha. Só que em vez de ser login e senha, a gente já tem ali a nossa entidade out, então out, tá? Passando aqui um out, beleza? Então, quando eu passar o login e senha aqui, né, essa classe de repository, ela deve me retornar uma string, mas poderia ser um usuário. A gente tem um usuário aqui? Poderia ser uma pessoa. Então, vamos fazer o seguinte, melhor ainda. Vamos pegar a nossa pessoa e vamos dizer que nessa futura aqui, ó, ela tem que retornar pra gente uma pessoa. Belezinha, então o teste agora ficou até melhor quando a gente for testar, tá? Mas repara que isso aqui é só uma classe abstrata, tá? Não tem implementação dela.
Vamos botar aqui no nosso use case e o que a gente vai fazer? Aqui dentro eu vou ter uma dependência, final, e a gente vai ter aqui, ó, out repository, tá? Eu vou importar aqui pra gente. Não, é user repository, né? Desculpa. Importei e a gente vai chamar isso aqui dentro do nosso construtor, tá? Vamos lá. Nosso construtor aqui é o out use case, né? E eu vou ter aqui, ó, this ponto repository, ponto e vírgula aqui. Beleza, e aqui dentro do nosso call a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente informou que aqui não vai voltar nada, né? Só que vamos trocar. Eu quero que isso aqui retorne para mim uma pessoa, beleza? E agora ele começa aqui a chiar para mim. Por quê? Ele fala assim, Carlos, ele tá dizendo que meu corpo tá nulo, mas eu preciso de uma pessoa como retorno. Então, simples, né? Eu tenho aqui, ó, posso dar aqui um return e vou dar um return direto, pessoal, no nosso repository.login, tá? Passando out. Então, vamos ter que passar aqui também o nosso out, ó. Então, vamos lá. Out aqui. Out entity, não é isso? Out. E aqui a gente pode passar o nosso out. Beleza, e aqui eu só vou passar o nosso out. Ponto e vírgula. Eu poderia até fazer o seguinte, para tratamento de erro, dar um final aqui, ó. Result, que vai receber esse carinha. O que eu poderia ter aqui, né? Eu poderia estar envolvendo isso aqui no try-catch. Então, vem bem aqui, ó. Envolvo isso aqui no try-catch, tá? Então, se isso aqui der certo, o que eu quero fazer? Eu quero só pegar aqui, ó, dar um return no result. Beleza. Ele já vai retornar a pessoa. E se der errado? Eu vou dar aqui um true, tá? Um true. Aí eu posso colocar aqui mais um exception, tá? E aqui pode ser, sei lá, erro no servidor. A gente tem um erro de servidor, na verdade, né? Então, erro server. Server erro, acho que a gente colocou, não foi? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Meus erros. Tem aqui erro de senha, erro de e-mail. A gente não colocou. Ah, não foi aqui. O que acontece, pessoal? Eu tô fazendo também aqui um curso pro canal de CleanArch, né? Então, a gente vai abordar muita coisa, né? E eu acabei confundindo, mas vamos lá. Então, vamos criar aqui o nosso erro aqui mesmo, não tem problema, né? Vou dar aqui Ctrl C, Ctrl V, aqui eu vou botar erro server, tá? Erro server. Beleza, vou botar aqui. E aqui vamos trocar para erro no servidor. Beleza, copio isso aqui. Pode deixar assim mesmo, não tem problema. Tá dando erro, tá vendo? Dizendo que não tem um override, mas não tem problema por enquanto não. Então, erro serve, compro os pontos, beleza. E aqui eu posso colocar assim. Eu nem preciso estourar aqui, eu posso colocar um retro, mas vou deixar assim mesmo, tá? Então, perfeito, a gente já tem aqui a nossa classe. Então, recapitulando o que a gente fez. A gente criou aqui um caso de uso, né? Esse caso de uso ele é responsável por fazer o nosso login. Eu vou passar aqui o nosso login para ele. E o que vai acontecer? Ele vai lá dentro do nosso repositório. Não sei como é que ele vai se virar lá para poder me entregar esse usuário, né? Depois que ele pegar esse usuário, ele retorna para mim. Eu poderia matar isso aqui, ó, e fazer direto, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Só para fim didático, para você ver o que está acontecendo aqui. E caso isso aqui não ocorra, né? Ele vai me dar aqui um erro de server, tá? Tá, e agora como é que a gente testa isso, né? Porque, tipo assim, eu não tenho um repositório, né? Como é que eu vou testar uma coisa que eu não sei que existe, né? Mas calma aí, eu sei respostas que eles podem me dar. Ele pode me dar como resposta, né, uma exception, que seria um serve erro, ou ele pode me dar como resposta, né, a minha pessoa, né, que seria a nossa entidade. Então, como é que eu teria isso? Então, vamos lá para o nosso teste e a gente vai começar a criar agora esse testinho. Então, eu vim bem aqui, ó, vou ter aqui, ó, um use case, tá? E aqui dentro, nossa pastinha, a gente vai ter esse teste. Então, out, underline, use case, underline, teste.dart. Aqui a gente vai ter o nosso main. E aqui que vai começar a nossa brincadeira. O que a gente quer testar? A gente quer testar aqui o nosso use case, correto? Esse carinha aqui. Então, vamos lá no nosso repositório, aqui no nosso use case, aqui, desculpa. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável. Existe um padrãozinho que o pessoal coloca, que é o seguinte, ó. Eu boto aqui um leite. Não, nada a ver, irmão. Coloca aqui a instância, né, que eu quero instanciar, o tipo da variável, o tipo do objeto que eu quero instanciar. E aqui eu boto SUT, tá? Que seria um padrãozinho de teste. Então, o que acontece? Eu sei exatamente o que eu estou testando nessa classe.
Para quem não sabe o que significa SUT, é a unidade de teste do sistema, ou System Test Unit, beleza? Então eu sei que isso aqui é o que eu tenho que testar. A gente vai ter aqui o nosso setup, tá ok? Setup, beleza? Aqui a gente vai ter o... Vamos se acostumar com o novo teclado. Eu tô sofrendo, vocês não tem noção de como é que vai ter de corte aqui dentro. Não, cara. Então vamos lá. Então eu vou instanciar a nossa classe. Out use case, não, na verdade SUT vai receber, né, out use case. Só que olha só o que acontece, ele pega o nosso repositório. Eu consigo instanciar uma classe abstrata? Não, não consigo. Por regra, não consigo. Né? Eu consigo instanciar uma interface? Não, por regra, não consigo. Então como é que eu vou testar o cara, né, se ele não existe e é uma classe abstrata? E aí que vai entrar o nosso mocktail. Aqui em cima, né, antes do main, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar aqui, ó, uma classe. Eu vou chamar essa classe aqui de mock user repository, tá? Eu vou aqui agora implementar, né, implementar do nosso mock, tá? Mock. Reparem que o nosso mock é da nossa biblioteca mocktail, tá ok? Tá aqui, ó, mocktail, beleza? E eu vou estender, pessoal, da nossa biblioteca out, não, é user repository, né? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, desculpa, abre e fecha parênteses. Chave, desculpa. Pessoal, eu só errei aqui, que aqui é extend, tá? E aqui é implement, me perdoa, tá? Belezinha, agora tá funcionando, perdoa, tá? Tio Carlos tá meio biruta. Então vamos lá. Então aqui a gente já fez o nosso mock da nossa classe. Eu vou vir bem aqui, vou dar aqui a classe normal, nossa instância normal, ó. Ler, aí eu vou pegar aqui nosso user repository, né, que vai ter o nome de user repository. Até aí, sem nenhum problema. Só que aqui que vem, né, o pulo do gato. Então aqui eu vou pegar o nosso user repository, tá, e vou dizer que ele vai receber o nosso mock repository. Reparem que ponto e vírgula, ele não vai dar erro. Por quê? Porque eu estou estendendo de mock, mas eu estou implementando de user repository. Então essa classe aqui, ó, mock user repository, ela é o nosso repositório, ela é a implementação do nosso repositório, tá? Então por isso que não deu erro. Então aqui no nosso SUT eu vou passar aqui, ó, o nosso user repository, tá? Com ponto e vírgula. Perfeito. Fizemos a primeira parte. E agora como é que eu testo isso, né? Vamos lá, eu vou criar aqui um primeiro teste para a gente ver falhando, tá? Vamos lá, teste. E aqui, ó, deve retornar uma pessoa, tá? Pessoa. Beleza, aqui vai ter nosso corpo. Ponto e vírgula. Essa aula vai ser um pouco mais extensa, tá? E na próxima aula eu vou dar uma aula extra do Reader, tá? E a gente finaliza essa playlistzinha aqui. Então, beleza. O que a gente vai ter aqui dentro, né? Então a gente já tem aqui o nosso SUT, então vamos lá. SUT, né? Ponto. Eu não preciso chamar aqui o call, se eu não quiser, tá? Se eu fizer só isso aqui, ó, ele já vai entender que... Olha, ele já vai entender que eu estou chamando a minha classe, né? Aí está dizendo, cara, tá faltando um argumento, né? Que argumento seria esse? Esse seria o nosso argumento lá do out. A gente já tem esse out válido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu não me engano, aqui no nosso out, nossos testes, ó, entidade, out, a gente tem um mock aqui embaixo, ó, com um out válido, ó. A gente vai reaproveitar esse cara, tá? Vamos lá para o nosso teste de volta e que deve retornar uma pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, final, result, tá? Vai receber o nosso SUT, tá? Aí eu vou abrir e vou passar aqui, ó, um mock. Mocks, na verdade, tá? Eu botei mocks. Ponto aqui. Opa. Não, cara. Aqui eu fecho parênteses. Aqui é o ponto. Então, beleza. Ponto. E aqui tem aqui, ó, um out válido, beleza? Então, eu tô passando aqui o nosso out. E o que eu espero? Que esse resultado me retorne uma pessoa, né? Então eu posso vir bem aqui, ó, esperado que o nosso result, né, seja do tipo is e aqui eu posso colocar pessoa. A nossa condição, lembrando que aqui tem que ser uma async e aqui tem que ter um await, tá, pessoal? E agora eu vou dar aqui o play pra gente, ó. Esse teste vai falhar.
Simples. Porque quando o nosso user quer acessar nosso repositório, o repositório não sabe como é que ele vai devolver, né? Ou não sabe o que ele tem que responder para a gente. Como é que a gente implementa essas respostas? Simples. Como eu vim bem aqui em cima, pode ser aqui dentro mesmo e depois a gente refatora, né? Então, eu vou vir bem aqui em cima. Opa, para ver aqui. Beleza, vou dar só um espacinho. Vou vir bem aqui, ó, e eu vou usar aqui mais uma parte do Octave, que é o when. Então, quando eu acessar o nosso Alt Repository, vai estar aqui, ó, nosso Alt User Repository, desculpa, nosso User Repository, ponto, login, tá aqui, ó. Aí ele vai pedir aqui, ó, o nosso Alt. Então, eu posso pegar esse Alt aqui mesmo, quando for esse Alt, tá? Ponto. O que vai acontecer quando eu acessar esse Alt? Dá um ponto aqui no final, ó. Vou botar aqui, então, cara, sua resposta, né? Then answer ou then return. No nosso caso aqui vai ser o then answer, sua resposta, ela vai ter que ser alguma coisa e ela vai ser a nossa pessoa. Vamos ver se a gente tem uma instância de pessoa aqui. Vamos lá. Pessoa, a gente tem aqui, ó. Só que essa pessoa aqui, ó, ela não tá mocada. Então vamos pegar isso aqui, ó, Ctrl C. Vamos lá para nossa classe mock. Vamos lá, cadê? Tá bem aqui dentro de Alt, né? E aqui dentro a gente vai criar um static e a gente pode colocar pessoa que vai receber pessoa. Beleza, só importar isso aqui. Aqui a gente pode botar pessoa normal. E aqui pode ser um file. Beleza, então a gente já tem aqui a pessoa. Então vamos lá. Então, o que deve retornar aqui? Deve retornar para a gente uma pessoa. Então, mocks, né? Mocks aqui, ponto, e aqui eu posso retornar a pessoa. E aqui eu posso dar um ponto e vírgula, tá? Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Ele está dizendo pra gente que o argumento é do tipo future, né? Então ele não sabe como é que ele vai tratar isso. Então eu posso vir bem aqui na frente, ó, e colocar dentro de uma random function, tá? Isso já vai evitar que ele fique chiando aqui, tá? E aqui embaixo, Carlos, ele está dizendo aqui, ó, que a pessoa, né, é requerido, deixa eu ver aqui, o tipo pessoa, tá, é o tipo futuro pessoa, tá vendo aqui, ó? Então aqui eu posso dar um await, aqui, desculpa, aqui é sync, beleza. E perfeito. Então olha só, quando eu acessar o método login, passando essas credenciais aqui, né, eu quero que a minha resposta, the answer, né, seria isso aqui, né, me retorne pessoa. Então, quando eu entrar aqui dentro do meu SUT, tá, na minha classe, e eu acessar o meu repositório que está mocado e acessar a minha função login, eu quero que retorne pessoa. Quando eu der play agora, será que vai funcionar? Vamos ver. Tá aqui, ó. Funcionou. Cara, que fantástico, né? Carlos, como assim? E olha só que magnífico, ó. Posso verificar aqui, ó. Esperado, que resulte, ponto name, seja igual ao que? A nossa mocks, né? Como a gente está usando nossos mocks lá, então mocks, tá aqui, ó. Ponto name. Tem que ser o mesmo nome que tá lá. Vamos ver. Pessoa, ponto name. Ponto e vírgula. E agora eu vou dar aqui um ano. Olha só que magnífico. Ele vai passar. Porque a gente está usando o mesmo modo. Tá lá, tá certinho. Tá? Carlos, e se eu quisesse que desse um erro? Perfeito, vamos fazer também? Então, vou pegar aqui, ó. Ctrl C, vou botar aqui embaixo, tá? E que deve retornar um erro, tá? Quando o servidor falhar. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu acessar aqui o meu login, né, eu quero que a minha resposta não seja mais uma resposta, seja então um then, ó, aqui ó, tem um then true. Então, eu quero que retorne um erro. E que erro que vai ser? Aqui, ó, vou dar aqui um exception. Não, na verdade é um server. Um erro certo, a gente colocou. Erro certo, tá aqui. Vai ser um server erro. Então, quando eu acessar esse nosso carinha aqui, ele vai retornar para a gente um erro. Como é que a gente captura erro? Da mesma forma, ó. Vou apagar isso aqui, né? Vou apagar isso aqui.
Aqui a gente vai envolver esse carinha com try catch. Vamos lá. Try catch, tá aqui. E agora eu posso pegar aqui embaixo, ó, e dar aqui, ó, esperado que o E, né, ele seja do tipo, né, if as, e aqui, ó, serve, erro serve, né, erro serve. Então, vou dar aqui um run e vamos ver se isso aqui vai funcionar. Opa, deu Carlos, não funcionou. E realmente, ó, não funcionou. Ele me disse que meu serve erro está dentro de um futuro, mas ele não é um futuro, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui, a gente vai tirar esse async, né? É a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente pode apagar isso aqui, ó. A gente não está utilizando, tá? Só para limpar nosso teste. E aqui, ó, você vai colocar um async, tá? E vou dar aqui um run. Esse mesmo jeitinho que está aqui, ele agora vai ser capaz de capturar o nosso erro. Opa, vamos lá. Tá dizendo que é nulo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Await, eu acho que é isso, deixa eu ver. Posso dar aqui um play, só para ter certeza. Ah, beleza, era só apagar aqui. Então, beleza, tá aqui. Então, agora a gente também conseguiu cair aqui o nosso errinho, tá? Tanto se eu tirar aqui e botar aqui um exception, ele vai chiar dizendo que não é do tipo exception, e sim do tipo erro serve. Ah, não passou porque também é um exception, mas posso colocar tipo uma string aqui. Só para você... String. Vamos lá, vou dar aqui um play. Beleza, tá vendo? Não é do tipo string, é do tipo erro serve. Tá? É, geralmente, como ficou muito genérico lá, o exception ele acaba passando. Nossa, cara, essa aula teve muita informação, tá? Eu sei. A biblioteca Mocktail é uma biblioteca sensacional, então você consegue testar muita coisa com ela, tá? E assim você consegue evoluir os nossos testes. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Raider e como testar com ele, tá? Usando o Mocktail, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula assim mais corrida, né? Mas também com muita riqueza de conhecimento. Então, espero que vocês tenham aproveitado de verdade essa aula, tá? Fique com Deus e até a próxima. Fui!